Olá, neste vídeo vamos trabalhar um capítulo do livro do Kant sobre a pedagogia e vamos trabalhá-lo em duas videoaulas. Nesta videoaula, que é a primeira, nós vamos trabalhar a primeira parte do capítulo que fala sobre a educação física. Esta parte está na página 37 e vai até a 58 da sexta edição publicada pela editora da Unimep e o ano de publicação é 2011. Vamos então começar pela definição que Kant faz sobre educação física, que é uma definição bastante diferente da que nós conhecemos hoje. Ela se refere a todo o cuidado que se tem com a criança e não se refere a uma disciplina escolar, como é o nosso caso hoje, ou a uma formação de graduação. Para Kant, a educação física consiste propriamente nos cuidados materiais prestados às crianças ou pelos pais ou pela ama de leite, que era uma figura muito popular, muito normal na época de Kant. Então, vamos reparar que o conceito de Kant em relação à educação física tem a relação com o corpo igual nós temos hoje, mas ela não se limita às nossas atividades físicas, pois um dos conceitos fundamental desse entendimento de Kant em relação à educação física é que ele traz para a questão da educação física os cuidados materiais, desde a alimentação até a formação do caráter das crianças, passando, obviamente, pelas questões culturais. Então, nessa definição, a criança, conceitualmente, é uma categoria bem ampla, abrangente, e não só fica nas questões dos alunos, ou seja, o Kant ele se dirige à formação da criança em todos os ambientes e não só no ambiente escolar. Tá? É importante observar que quais são para Kant as pessoas responsáveis por o dele entendimento de educação física. Para ele, os responsáveis por esta formação na educação física são todas as pessoas que estão diretamente cuidando das crianças. E isso inclui os pais e inclui a ama de leite. Ou seja, além das pessoas que estão em instituições sociais, que são instituições organizadas para esse fim. Outro aspecto importante a perceber nessa definição de Kant, o que é para ele cuidados materiais. Cuidados materiais que ele enfatiza muito nessa definição de educação física, cuidados materiais é tudo que se oferece à criança para o seu desenvolvimento e que vai desde a alimentação até o conforto físico. Inclui aqui, então, a noção de um cuidado com a alimentação. Isso vocês vão ver mais detidamente no texto. Kant considera que na alimentação você deve tomar um cuidado para esse desenvolvimento físico da criança desde o seu processo de alimentação até o oferecimento da temperatura dos alimentos. Quanto à alimentação, o Kant assume os ensinamentos de Rousseau. Lembram-se que na apresentação que nós fizemos da biografia de Rousseau, ele havia lido, a biografia, do Kant, ele havia lido Rousseau e ficou muito impressionado com os ensinamentos desse autor. Então, ele toma a questão da alimentação, ele verifica a importância do leite materno para as crianças e entende que estas crianças devem receber esse leite materno desde o primeiro leite, que é o conhecido
como mecônio. E ele diz que esse leite é tão importante que quando a mãe não pode amamentar, ela deve ter uma ama de leite. Exatamente porque ele vê muita importância nessa parte de amamentação, que a criança receba essa amamentação. Então, outro cuidado que Kant vai trazer para nós é em relação ao aquecimento, a forma de agasalhar a criança. Ele diz que o sangue da criança é mais quente que o sangue do adulto e que por isso não é para agasalhá-la muito. Outra coisa, e foi ele o primeiro a falar, contra o enfaixamento das crianças, que eles utilizavam naquela época, enfaixar a criança, ficar aquele charutinho. Ele dizia que isto era deixá-las como múmias e que as crianças deviam, ao contrário, ficar com os membros soltos, pois afirmava que essas faixas, elas podiam deixar os membros das crianças doloridos e que esse enfaixamento não ajudava em nada ao seu desenvolvimento. Em relação ao apetite, ele achava que devia ser sempre natural e não estimulado por qualquer outra coisa. Os estímulos que poderiam ser dados poderiam ser estímulos de atividades físicas. Veja então como se compõe a questão da educação física no todo do desenvolvimento, né, desde o processo, desde que a criança é criança, né? Então, essas observações são bastante importantes para Kant, e porque ele entende que nessa fase a educação da criança deve seguir de forma mais próxima à sua natureza, tá? E nada de ser uma educação com questões bastante artificiais. Quanto ao sono, ele diz que a criança deve dormir sempre na hora marcada, porque isto dá uma regra para o corpo. Isto dá o corpo já entende qual é o horário que a criança deve dormir. Bem, as propostas então de Kant para essa primeira fase do desenvolvimento, o que ele busca visa a harmonia entre corpo e contexto sociocultural. Kant vai afirmar, aspas, né? Uma excitação prematura dos nervos provoca muitas desordens na vida da criança. Fecha aspas. Percebemos com estas observações o que Kant denomina cuidados materiais. Então, é importante reparar no texto que vocês estão lendo como Kant vai apresentando o ambiente circundante da criança em relação a estes cuidados materiais e que formam então o todo do seu entendimento sobre educação física. Kant se preocupa muito com os atos, os quais ele define como comportamentos incorporados como necessidades, após serem continuamente repetidos. Chama também a atenção para os limites impostos às crianças, chegando a afirmar que não se deve permitir aos infantes contrair hábitos que mais tarde se tornem necessidades. Para ele, estes cuidados devem ser tomados, pois se torna dificílimo desabituar as crianças depois que os comportamentos se instalam como hábitos. Nesta parte do livro, Kant fala da educação da índole, que é o conjunto de traços e qualidades, inclinações e temperamentos naturais e inerentes ao indivíduo desde o seu nascimento. É interessante observar que essa educação é também denominada para ele como educação física. Kant chama a atenção para o limite da disciplina, dizendo que não há nada mais funesto para a criança do que uma disciplina servil com a finalidade de dobrar a sua vontade. Diz que ao trabalhar a disciplina nas crianças, deve-se cuidar para que essa não trate as crianças como escravas, mas sim que as faça sentir sempre sua liberdade, mas de modo a não ofender a liberdade dos demais. Vemos aqui o princípio sobre o limite da liberdade individual, que é o de
respeitar a liberdade dos outros. Para que esta fase da educação da criança seja harmoniosa, Kant diz que não se deve empregar frases que envergonhem a criança, pois isso a torna tímida. Também não se deve chamar a atenção na frente dos outros para que ela não fique embaraçada. Caso se proceda dessa forma, nascerá nela um comportamento reservado e nefasto. Para reforçar a ideia de desenvolvimento social do ser humano, Kant afirma que é nosso dever fazer com que a criança perceba seus defeitos, mas, ao mesmo tempo, não deixando transparecer demais nossa superioridade e autoridade, para que ela se forme por si mesma, como uma pessoa que deve viver em sociedade, uma vez que, se o mundo é bastante grande para ela, é também para os outros. Kant, nesta parte da obra, se preocupa em demonstrar a relação da educação física com a cultura, e diz que a cultura é que distingue o homem do animal. Quanto à cultura, ele afirma que consiste notadamente no exercício das atuações humanas sobre um contexto, e que o essencial consiste em cultivar a habilidade natural, isto é, a cultura que é produto da condição natural do homem. Portanto, para Kant, cabe zelar para que, na cultura do corpo, também se eduque para a sociedade.